mas ela sentia desgosto, tristeza, repugnância e medo. Ela não suportava as esposas de seu filho Esaú. Eram mulheres difíceis. Ela prossegue dizendo no versículo 46: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Ela está sendo sincera aqui. Não é um fingimento que ela está aqui representando diante de seu marido a fim de fazer com que ele tome alguma medida, não. Nós já aprendemos, quando os irmãos olham para o capítulo 26, o capítulo anterior, nós já aprendemos que esse não era somente o parecer dela. O próprio escritor bíblico afirma isso. O próprio escritor bíblico fala que elas realmente eram moças insuportáveis, que traziam grande aflição para Rebeca e para Isaac também. Vejam o capítulo 26, vejam o versículo 34 e o versículo 35 que nós já estudamos já alguns meses atrás. Diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, aqui temos o nome delas, Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas são as filhas de Et, Judite e Basemate. Vejam aí, no versículo 35, a avaliação do escritor bíblico. Não é a avaliação de Rebeca, é a avaliação do escritor, do autor bíblico. Ele diz assim: ambas se tornaram amargura de espírito. Ou seja, elas fizeram com que o coração, a mente, a alma de Isaac e Rebeca, o texto fala amargura de espírito para Isaac e Rebeca, isso quer dizer que elas eram fonte de sofrimento para a mente, para o coração, para a alma de Isaac e Rebeca. Amargura de espírito. E quando nós olhamos as palavras de Rebeca, vemos que ela confirma isso: eu estou aborrecida por causa dessas duas mulheres. O que elas faziam, não sabemos, mas essas duas mulheres eram o capeta encarnado. Era isso. Terrível, terrível. Não sei se as irmãs aqui da igreja têm noras assim ou não. Espero que não, né? As irmãs mais velhas não têm noras assim. Mas o que nós vemos aqui é um problema familiar muito intenso. E Rebeca vai se aproveitar disso que é verdade. O próprio Isaac experimentava, ele também sentiu uma terrível amargura de espírito por causa das duas noras, e ela vai se aproveitar disso para fazer com que Isaac tenha a ideia de enviar Jacó para os seus parentes em Harã. Casamentos com pessoas difíceis não abalam somente a vida do cônjuge. Não é assim. A Bíblia não nos deixa ser pessoas ignorantes nesse campo, ingênuas nesse campo. No campo vivencial, essas lições que os autores bíblicos na sua passagem entornam pelo chão, e que nós podemos pegar essas lições não nos permitem ser ingênuos nesse campo. E os jovens aqui da igreja não devem ser ingênuos nesse campo. A pessoa com quem você se casar, se for uma pessoa difícil, se for uma pessoa problemática, lembre-se, isso não vai trazer problema só para você. O casamento, a sua decisão em termos de casamento, é uma decisão que diz respeito às pessoas que estão ao seu redor também. É uma questão de responsabilidade em relação à sua família. Porque um casamento mal feito, um casamento feito com uma pessoa problemática, isso traz problemas para todos. A tristeza, a angústia dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós, dos seus tios. A tristeza dessas pessoas pode ser uma tristeza intensa, terrível, um sofrimento indizível por causa do seu casamento com uma pessoa perversa e má. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos isso. Então, os jovens crentes, eles não devem observar o namoro ou o casamento, não devem olhar o casamento como um namoro oficializado num papel. Que se der certo, tudo bem, se não der certo, a gente dá um jeito. Não é assim, não funciona assim. Não é desse jeito que a Bíblia mostra que o casamento deve ser visto.
Existe uma intensa responsabilidade em face da nossa família quando nós escolhemos o nosso cônjuge, porque o nosso cônjuge pode trazer transtornos horríveis para a nossa vida e para a vida daqueles a quem amamos.